Olá pessoal, 2019 foi um ano fantástico para os investimentos em renda variável no Brasil. O índice Bovespa ele subiu mais de 30% no ano e os nossos amigos aqui que utilizam estratégias de sistemas de operação baseados nos conceitos da operação estatística obtiveram rentabilidades muito superiores ao Ibov. Eu mesmo, que sou bem conservador nos limites de risco, eu obtive uma rentabilidade de praticamente o dobro do Ibov, batendo na faixa ali dos 60% no ano de 2019. Eu falei disso num vídeo aqui no canal. Na verdade foi o último vídeo de 2019, eu até apresentei os prints das telas das corretoras, e se você tiver curiosidade, dá uma olhada, procura esse vídeo aqui no canal, é interessante. Mas e quanto a 2020? O que a gente pode esperar? Pois é exatamente disso que eu quero tratar nesse vídeo aqui. Então assista o vídeo até o final e vamos lá. Mas antes de partir para o vídeo, eu aproveito para lembrar você de curtir e compartilhar esse vídeo aqui, bem como de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, caso ainda não tenha feito. Curtir e compartilhar e se inscrever também no canal fazem com que esse vídeo aumente a sua relevância para o YouTube. E assim ele pode aumentar o alcance desse vídeo, fazendo com que outras pessoas possam se beneficiar também desses conteúdos, podendo melhorar suas performances como investidores ou traders. Então, deixa o seu like aí e compartilhe o vídeo. Pois bem, como eu disse, 2019 foi um ano fantástico para os investimentos em renda variável no Brasil. Nós que usamos os conceitos da operação estatística obtivemos rentabilidades aí bem superiores ao Ibov, sendo que o próprio Ibov já deu uma rentabilidade muito superior à renda fixa aí com a Selic em 4,5%, e o Ibov entregou em 2019 por volta de 30% no ano. Mas agora nós já iniciamos 2020, e iniciamos o ano com uma série de indicadores bastante promissores. A construção civil, só para a gente citar um exemplo, depois de encolher 30% entre 2014 e 2018, ela deve registrar um crescimento de 2% em 2019. Isso puxado pelas reformas, né? O PIB do terceiro trimestre de 2019, que já saiu, ele veio forte, mostrando um avanço de 0,6% ante a previsão, né? A previsão que era de 0,5%. A expectativa agora é de um avanço de até 1,2% do ano de 2019 como um todo. E para 2020, o nosso secretário do Tesouro Nacional, o Mansueto Almeida, que é um cara muito competente por sinal, prevê avanço entre 2,3% a 2,5%. Cálculo esse que leva em conta uma leva de investimentos aí já previstos pelas empresas. As turbulências no cenário externo, né, como guerra comercial entre Estados Unidos e China, problemas no Irã, essas turbulências, elas, ao longo de 2019, podem até ter assustado o mercado, mas elas não abalaram as expectativas dos gestores de investimentos para o desempenho do Ibovespa, que é o principal índice da Bolsa Brasileira, ao longo de 2020. No cenário mais otimista, as estimativas dos analistas sugerem uma alta de até 38% do Ibov em relação aos níveis atuais. Nas estimativas mais conservadoras, o avanço do Ibovespa deve ser de pelo menos 10%, o que levaria para perto dos 125 mil pontos. Isso é o que os gestores das grandes casas de análise no Brasil estão dizendo. Perceba que esse ganho adicional no Ibovespa ele deve acontecer mesmo depois da grande valorização que a gente teve em 2019, de cerca de 30% aí do Ibov. Mas por que isso? Percebam que a continuidade do fluxo de investidores locais, o juro estruturalmente lá embaixo, né? A expectativa de crescimento da economia brasileira, essas coisas todas amparam, né, a perspectiva de novos ganhos para as ações. Apesar da turbulência externa, a perspectiva dos grandes investidores e gestores dos fundos brasileiros é, sim, positiva para 2020. Vejam aqui o quadro com as apostas das diversas casas de análise. Esse quadro foi publicado no Valor Invest, na internet. Percebam que praticamente todas as casas aí são muito otimistas quanto a 2020, com a Mauá Capital e a Portofino apostando no Ibov que poderia chegar a 150 mil pontos. Hoje, nós ainda vemos um claro desinteresse dos estrangeiros, né, dos gringos, pelos mercados emergentes. Conforme se desenvolve a aversão ao risco com a tensão comercial entre os Estados Unidos e China, isso pode ir mudando. Mas como eu disse num vídeo recente, investidores internacionais e gestores de fundos internacionais, eles normalmente balizam seus investimentos por uma decisão muito simples. Para gerar rentabilidade, eles precisam ou comprar juros ou comprar crescimento econômico. Em outras palavras, um gestor gringo ele vai colocar dinheiro no mercado emergente como o Brasil se ele puder ganhar com juros altos ou se ele puder ganhar com crescimento econômico alto nesse mercado. Juros e crescimento econômico normalmente andam em mãos opostas. Uma alta taxa de juros ela atrai investidores, mas atravanca o crescimento. Já uma baixa taxa de juros, por outro lado, estimula o crescimento econômico, mas
né, não fica tão interessante no curto prazo para os investidores internacionais. É o nosso caso. Nesse momento, a Selic está na faixa de 4,5% ao ano, o que é muito bom para o crescimento econômico nosso. Portanto, o problema do Brasil hoje, né, nesse momento, aos olhos do investidor estrangeiro, é que nós baixamos a taxa de juros para turbinar nossa economia, mas a economia ainda demora a responder. E isso é normal. As condições econômicas para o crescimento estão colocadas. Afinal, nós saímos de um buraco gigantesco, herdado da irresponsabilidade e da irracionalidade econômica dos governos anteriores. Como eu disse, para 2020 já se cogita um avanço do PIB entre 2,3% e 2,5%. Para vocês verem, na pesquisa Focus do final do ano, do Banco Central, né, a projeção do mercado para a expansão do PIB, do Produto Interno Bruto Brasileiro, em 2020, subiu pela quarta semana seguida, para 2,22%. Então, já o resultado do PIB do terceiro trimestre de 2019, ele mostrou um crescimento acima do esperado, com desempenho favorável do consumo das famílias e do investimento. O crescimento já está aparecendo. Isso certamente vai atrair o capital estrangeiro. A Bolsa andou mais de 30% em 2019. Isso é bastante, é muito. Mas isso veio com suporte forte do investidor local, ainda sem a grana do gringo. Uma vez que o estrangeiro tenha alguma confiança para vir, trazendo a grana dele, trazendo os dólares dele, aí a valorização do índice tende a ser muito maior, provavelmente já agora em 2020. Mas mesmo que a demanda dos estrangeiros, né, dos gringos, permaneça baixa durante 2020, muitos analistas acreditam que apenas o fluxo local, né, o dinheiro local, já seria suficiente para garantir novas altas ao mercado de ações brasileiro e assim fazer que o Ibovespa atinja pelo menos os 130 mil pontos nesse ano que se inicia. Mas, Rogério, o que você pensa de todo esse cenário desenhado aí? Bom, vamos lá. Eu apenas expus os fatos aqui. Eu, particularmente, percebo um cenário bastante promissor. Mas as minhas estratégias elas são baseadas nos conceitos da operação estatística e no controle da exposição ao risco. Essas estratégias serão mantidas. Elas me permitiram uma rentabilidade média acima dos 30% ao ano na última década, com cerca de 60% no cenário de 2019. 2020, com esse cenário promissor, tem tudo para repetir a performance, ou mesmo superar a performance de 2019. É muito importante que você, trader estatístico, já esteja começando a se posicionar gradativamente com as suas estratégias, sempre respeitando seus limites de risco. Mesmo sem fazer futurologia, caso 2020 seja tão bom quanto dizem, você poderá colher frutos fantásticos. Caso contrário, seu controle de risco estará lá para proteger o seu patrimônio. A operação estatística está aí justamente para gerar ganhos consistentes em períodos neutros de mercado. Quando o cenário do mercado está pessimista, ele vai proteger o seu capital e limitar as suas perdas, justamente porque está calcada no controle estrito da sua exposição ao risco. Mas, por outro lado, quando o cenário é positivo, como esse aí que está se desenhando, a operação estatística ela pode gerar resultados muito superiores ao esperado. Eu não prevejo o futuro, eu sempre digo isso, não prevejo o futuro, mas eu já estou preparado para o que pode acontecer. E você? Bom, é isso aí. Por fim, vale ressaltar que a Bolsa Brasileira subiu bastante em 2019, mas ainda não contou com o aporte maciço do capital estrangeiro. É importante ressaltar isso para você. Isso significa que o melhor ainda pode estar por vir. Quando o investidor estrangeiro, né, quando o gringo chegar, e isso tem todo o jeito que vai começar a acontecer agora em 2020, a brincadeira deverá ficar muito mais interessante. Se você gostou do vídeo, aproveite agora para deixar o seu like e compartilhar. Se ainda não fez, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Caso concorde ou discorde do que eu expus aqui, não deixe de colocar o seu comentário aqui embaixo. Afinal, você já utiliza os conceitos da operação estatística, ou trading estatístico, nas suas estratégias? Possui um método consistente para a criação e operacionalização das suas estratégias? Já está obtendo resultados expressivos nos seus trades? Conta para mim aqui nos comentários. Deixa aqui o seu registro. Mas seja como for, lembre-se de que uma metodologia cientificamente embasada é a única forma racional de se manter lucrativo no mercado. Parabéns a você que se interessa pelo assunto e busca informação embasada. Não deixe de assistir o meu curso introdutório gratuito em www.operaçãoconsultoria.com.br ou www.rogeriopassos.com, ambos os endereços caem no mesmo lugar. Não deixe também de baixar o meu e-book gratuito sobre o assunto. É isso aí. Espero que vocês estejam preparados para um cenário positivo que pode já estar aí, né, acontecendo. Eu estou falando disso já faz tempo aqui no canal, né? Fica a dica. Um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo.